Em Marcos, no capítulo 10, versículos 6 ao 9, diz assim: Mas no princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Meus amados, nos dias de hoje, as pessoas já se casam pensando na separação, e isso está totalmente fora da palavra de Deus. Quando dizemos palavra de Deus, é porque saiu da boca do Senhor. A Bíblia Sagrada, que também é a palavra de Deus, foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Em 2 Pedro, capítulo 1, 21, confirma isso, aonde que diz: a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Em 2 Timóteo, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Deus planejou tudo, deixando para nós um manual que nos ensina a viver nessa terra. Em Romanos, no capítulo 7, versículo 7, diz que nós não teríamos como saber o que é pecado, a não ser pelo intermédio da lei do Senhor, porquanto não teríamos conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Então, por meio da palavra, conseguimos identificar os nossos erros. E na lei do Senhor também diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, honre seu pai e sua mãe para que te vá bem. E hoje eu trago uma palavra para vocês sobre o casamento, em que a fonte é a palavra de Deus, como mandamento, ensinamento e instrução. Por isso, peço a Deus neste momento que os exorte e ensine e revele a palavra em seus corações como verdade, porque nada vem do homem, mas toda a palavra é de Deus. Deus disse que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Esta palavra é clara aqui. Deus não mandou se ajuntar homem com homem e nem mulher com mulher, mas sim homem e mulher, porque isso é abominação para o Senhor. É um tipo de união ilícita, de acordo com a palavra de Deus, que está escrito no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, que diz: com homem não te deitarás, abominação é. No livro de Judas, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: de modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor entregaram-se à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Então, deixarei para vocês aqui alguns versículos sobre casamento, conforme a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz que o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Em Malaquias, capítulo 2, do 15 ao 16, diz assim: não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espíritos, ele lhe pertence. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, não sejam infiéis. Em Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao 24, está assim: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Em Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 30, está escrito: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificado
pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Em Efésios capítulo 5, 33, portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como você mesmo, e a mulher também trate o marido com todo respeito. No livro de Coríntios, que é a primeira carta que foi enviada a eles, segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 7, diz assim, a partir do versículo 21. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tenha sua própria mulher e cada mulher tenha seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, da mesma sorte que a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Digo, porém, isto, como que por permissão e não por mandamento. Porque quereria eu que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido. E o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora eles são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhes repartiu. Cada um como o Senhor o chamou. É o que ordena em todas as igrejas. É alguém chamado de uma forma, esteja daquela forma que foi chamado. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. Da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos de homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos,
porque o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa, e bem quisera eu que estivessem sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para não vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal que quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme no seu coração, não tendo necessidade, mas como poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem, de sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, que tenho o Espírito de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 7, confirma o que está escrito em Coríntios. Tem 2 versículos aqui que eu vou ler para vocês. No versículo 2 e 3. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. O apóstolo Paulo deixou vários conselhos através da palavra, aonde ele diz que cada um fique como foi chamado. Isto é, quando conhecemos a palavra de Deus, em toda a instrução, que fiquemos como nós estamos. Se estamos casados, fiquemos casados. Viúvos, fiquemos viúvos. Se solteiros, fiquemos solteiros. A preocupação de Paulo é para que ninguém se distraia do Senhor com coisa alguma. Mesmo o casamento sendo abençoado por Deus, é uma distração, porque temos responsabilidades e temos que dedicar tempo. Porém, ele também diz que se aquele não pode se conter, então que se case, porém não peque. Porque o leito conjugal não pode ser imundo e nem contaminado com o pecado, mas deve ser limpo. Não pode haver adultério, porque também é um mandamento de Deus para o homem: não adulterarás. Então, deve ser conservado puro. A palavra ensina que, se um dos cônjuges se separar, não pode se casar novamente. E a palavra, como mandamento, foi dada por Deus. Então, que se reconcilie com o marido, porque Deus também diz que odeia o divórcio, e isso foi dado como lei por Moisés pela dureza do coração do homem, que foi a carta de divórcio. Vamos ler lá em Mateus, capítulo 5, do 31 ao 32. Jesus responde aos fariseus a respeito da carta de divórcio, em que Moisés disse que aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera e que, se casar com a mulher divorciada, estará cometendo adultério. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, 39, diz que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Outra passagem, Levítico 18, 20, diz
Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 3 ao 5, diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. 1 Coríntios 6,18. Fuge da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o próprio corpo. Meus amados, a vontade de Deus é que conheçamos a palavra de Deus e venhamos a estar praticando as suas ordenanças e ficarmos em obediência. No livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 28, diz assim: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela. Creio que até aqui, né, muitas coisas foram esclarecidas por respeito ao casamento, né, que deve ser um casamento de acordo com a vontade de Deus, com a vontade que está no coração de Deus, assim como ele tem ensinado na palavra. A palavra de Deus, por isso que ele fala que o povo perece por falta de conhecimento. Dando fazer tantas coisas desenfreadamente, né? As pessoas casam e separam, tornam a casar sem saber que estão pecando, né? Então, por falta de conhecimento na palavra. Porque nós temos que ter temor a Deus. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, a gente passa a ter temor, sabe? No que a gente vai fazer. E muitos e milhões de pessoas, milhões e milhões estão nessa situação, né? De ter se casado de novo. Então, é mais para que a gente comece a observar a partir de agora o que nós temos feito, né? Tá de acordo com a palavra? Tá de acordo com o que Deus aprova ou não aprova? Devemos buscar conhecimento na palavra para a gente não ficar enganado e cair no pecado. E quem paga é o nosso corpo, porque quando a gente peca no corpo, o nosso corpo vai pagar, vai ter consequência para o nosso corpo por causa do pecado, né? Porque Deus é tão bom que a alma ele salva, né? Se a pessoa se arrepender, mas o corpo ele vai passar pela consequência do pecado, né? Amém? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor. Obrigado por todos aqueles que chegaram até o fim dessa mensagem, né? E que a mensagem possa exortar vocês, né? E possa abrir os olhos, né? Para que a gente possa se abster do pecado, né, de pecar contra a nossa própria carne. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe.